Queridos irmãos e irmãs, boa noite. É sempre uma grande alegria a oportunidade de voltar a essa casa. Sempre a gente tem a oportunidade de vir aqui logo após o aniversário. E aí, especialmente 50 anos, é uma data realmente a se comemorar. Uma casa que faz 50 anos, a nossa esse ano, 8 de março, completamos 96, mas é uma estrada de muito trabalho, de muita dedicação. A gente vê um mural de trabalhadores que agora estão na espiritualidade, auxiliando também. E de nossa parte, sentimos totalmente integrados também a essa casa. Seu Hábito, os meninos, Daniel, todos também muito ligados ao Bezerra de Menezes. E vocês todos, a gente convida que vá também visitar as quartas-feiras, no domingo, que é a nossa reunião pública. E como nosso irmão falou, Daniel tem até quanto tempo? 9 horas, 5 para 9 minutinhos. Daniel falou muito hoje, seu Hábito, deixou pouco tempo para mim. 9 horas, para confessar. Porque o assunto é extremamente instigante. Falar sobre qualquer coisa da doutrina ou qualquer assunto da doutrina, como Daniel disse, é prazeroso porque a doutrina espírita é a doutrina de estudo. Nós que estamos aqui não sabemos absolutamente tudo. Nós buscamos cada vez mais, a cada dia, construir conhecimento. Mas tudo é adquirido, tudo é uma busca incessante. Nada acontece de um estalar de dedos. A gente vai caminhando, a gente vai lendo, a gente vai buscando, e a gente vai guardando esse acervo, que vamos levar, obviamente, para a espiritualidade. Está grafado no nosso espírito. E quando nós vamos refletir sobre o livro 2, que fala sobre o mundo dos espíritos, ou mundo espírita, e aí do capítulo 8, Emancipação da Alma, a gente vê o encanto que é as questões do mundo invisível, da espiritualidade. Como nós ficamos inebriados cada vez que nós vamos estudando e vamos nos permitindo conhecer mais sobre a doutrina espírita, saber mais sobre as questões que regem o universo. Nós não ficamos mais presos somente às questões materiais. Nós buscamos expandir o nosso conhecimento. E aí, quando nós falamos de emancipação da alma, o item êxtase, nós vamos falar de emancipação. E o que é emancipação? Nós conhecemos, na nossa linguagem cotidiana, corriqueira, que alguém que se emancipa é alguém que torna livre, independente. Então, emancipação é o ato ou efeito de emancipar, ou do latim, emancipare, tornar senhor de si, dar liberdade, tornar-se livre, alforria, libertação, independência. Então, no momento em que nós nos colocamos ao sono, é o momento em que nós permitimos essa liberdade da alma. Não, eu trouxe para não desmantelar o seu. Se quiser, tá aí. Joana que gosta de desmantelar. A nossa grande pergunta, às vezes, enquanto materialista ainda, é questionar o que acontece conosco no momento do sono. Nós sabemos que nós somos espíritos. Nosso irmão Daniel bem enfatizou. Nós somos espíritos. Nós estamos aqui sob esse envoltório material pela necessidade natural da evolução. Nós evoluímos, nós aprendemos aqui na matéria, para cada vez mais nos tornar e lapidando o nosso íntimo, para um dia tornarmos espíritos celestes. Então, a necessidade de nos colocar nesse corpo material é uma necessidade clara de evolução. E o nosso, como diz Francisco de Assis, o nosso jumentinho, que é o nosso corpo, que nos permite caminhar aqui na Terra, essa escola que vai nos ensinando a cada passo, a cada tropeço, esse
corpo material precisa do repouso. Esse corpo material tem um tempo, assim como a bateria do nosso telefone. Nós usamos, aí chega no final do dia, precisamos colocá-lo na tomada, porque ele precisa recarregar. E o nosso corpo precisa do momento do sono para repor as energias, para se restabelecer. Mas o nosso espírito, que é a alma, que a alma nada mais é do que o espírito de enquanto encarnado, esse espírito, ele nesse momento do sono, emancipa, desprende, vai para paragens que é melhor que seja das mais edificantes. Isso vai depender de como nós vamos nos preparando para esse momento do sono. Então, nós, no momento do sono, nós não dormimos, nós emancipamos e nos desprendemos, porque o nosso espírito, ele torna-se livre. Vamos conseguir distinguir o momento que nós estamos no corpo físico. Aqui nós temos nessa gravura uma criatura que está dormindo. Esse aqui é o corpo material e aqui já é o corpo astral, ligado pelo cordão fluídico. Então, nós, no momento em que adormecemos e nos desprendemos do corpo, nós ficamos ligados por esse cordão fluídico, que também é conhecido. As nossas viagens estão livres. Nós podemos ir para lugares edificantes, nós podemos ir também para ambientes bastante rasteiros. Tudo depende da maneira como nós vamos cultivar esse momento prévio do sono. E aí, seguindo, como nós podemos identificar um espírito encarnado e um espírito desencarnado? Para não virar bagunça lá no mundo espiritual, porque Deus é maravilhoso e sabe conduzir cada coisa. Sabe conduzir cada criatura ou cada condição da criatura. No momento em que nós ainda, enquanto almas, estamos presos ao corpo físico, nós somos ligados ao corpo físico por esse cordão fluídico. Então, é isso que nos diferencia do espírito que já está totalmente liberto da matéria. O espírito totalmente livre da matéria não tem esse cordão fluídico, que é o que vai ligar a alma ao corpo físico. E há uma questão bem curiosa no livro Nosso Lar, que André Luiz, ainda recém-chegado no nosso lar, mas ali se ambientando, tem um susto quando ele percebe dois vultos aproximar. Um era Chico Xavier e o outro era um outro espírito que caminhava com ele, que no momento do sono ia para nosso lar estudar. Porque nós, enquanto dormimos, colocamos o nosso corpo em repouso, o nosso espírito precisa buscar conhecimento. O nosso espírito torna-se livre e muito mais receptivo para as orientações dos nossos benfeitores, para as orientações e até mesmo auxílio que nós podemos prestar no mundo espiritual. Então, André Luiz se assusta porque ele vê braços e pernas muito alongadas, diferente do que ele estava acostumado a ver ali em nosso lar, e via que saía da cabeça um cordão de luz. E aí ele corre para Narcisa, né, questionando a Narcisa do que se tratava, aquelas figuras ali que estavam chegando. E aí Narcisa explica que eram dois encarnados, dois espíritos encarnados, que estavam chegando no nosso lar, no momento do sono corporal, para poder se capacitar cada vez mais, para poder esclarecer. E nós, enquanto trabalhadores, sobretudo trabalhadores espíritas, nós temos a obrigação de saber e de buscar conduzir com sobriedade o nosso momento de desdobramento, o nosso desdobrar. Então, não tenhamos dúvida, o espírito, enquanto encarnado, tem esse cordão fluídico que liga o espírito desdobrado ao corpo físico. E o espírito desencarnado está totalmente livre, totalmente liberto dessa energia densa que nós ainda guardamos. E quando nós falamos do nosso compromisso, da nossa responsabilidade,
nós espíritas temos ela ainda mais acentuada, porque sabemos das consequências que é a falta de preparação para qualquer coisa que seja. Quando nós nos comprometemos a falar sobre qualquer assunto que seja, nós nos recolhemos, estudamos sobre o tema. Quando nós chegamos para fazer a atividade, nós temos que ter um embasamento sobre aquilo. Nós, quando chegamos para fazer a reunião mediúnica, nós precisamos preparar não só o nosso corpo, mas sobretudo o nosso espírito. E não é normal que nós, no dia a dia, cheguemos em casa e qual a nossa primeira atitude? A higiene. Andamos, pegamos ônibus, transporte público. Quando nós chegamos em casa, nós cuidamos da nossa higiene. Tomamos um banho, trocamos de roupa, nos preparamos para aquele ambiente, o nosso ambiente doméstico. E nós fazemos essa profilaxia do corpo e, às vezes, muitas vezes, negligenciamos a limpeza do nosso espírito, da nossa alma. Às vezes, nós trazemos para dentro de casa uma fúria de um amigo desiludido da vida, que veio aí, fechou no cruzamento, ou alguma pessoa que tem seus problemas infinitos que não nos cabe questionar, mas que disse uma palavra maldosa quando nós esperávamos ali pacientemente o transporte público lotado. E aí nós vamos trazendo para o nosso lar toda essa energia. E da mesma maneira em que nós nos colocamos na necessidade de limpar o nosso corpo quando entramos em casa, nós precisamos limpar também o nosso espírito. E nós vamos fazendo essa limpeza para que no momento em que nós formos repousar, o repouso do sono noturno, que é o mais comum, nós tenhamos a condição de, desdobrados, buscar esferas mais altas, buscar uma edificação para o nosso espírito. É esse o nosso compromisso de trabalhador espírita esclarecido. E aí nós temos, como nós começamos a preparação para esse momento? Primeiro, fazendo uma leitura edificante. Esqueçamos por completo a televisão, tanto coloca na nossa mente, vai deixando no nosso subconsciente somente notícias negativas ou uma violência. No momento em que nós estivermos próximo ao repouso, vamos recolher, buscando aí uma leitura, o evangelho, pensamentos edificantes, uma boa música. Eu sempre coloco no telefone, tem no YouTube, aquelas reflexões, músicas instrumentais, e aí você vai se desligando da dificuldade que foi o dia, porque não é fácil. Nós vivemos numa sociedade ou numa cultura que, infelizmente, as pessoas vivem se batendo o tempo todo. E nós precisamos nos precaver diante dessas ações. Nós precisamos resguardar para não absorver tudo isso. Principalmente aqueles irmãos médios, ainda mais sensíveis, que são quase que uma esponja que absorve com muita facilidade as energias. É importante que nós tenhamos essa serenidade de colocar o nosso pensamento ao alto, de asserenar os nossos pensamentos, para que nós tenhamos essa comunhão, nessa preparação para o sono. E não podemos jamais, em hipótese alguma, adormecer sem a prece. Meu avô dizia, minha filha, não deite que nem burro e levanta que nem cavalo. Querendo dizer que nós somos pessoas. Nós não podemos fazer como os animais, simplesmente instintos. Agir por instinto. Não é pelo nosso afã, deitar no automatismo, acordar atrasado e já sair acelerado para o trabalho, achando que nós vamos ganhar tempo. Não vamos. Porque uma prece nunca é perda de tempo. A prece, pelo contrário, aqueles 2 minutinhos ali que você se recolhe para a prece, serão preciosos para todo o seu dia. Para a maneira como você vai lidar com os momentos difíceis, como você vai conseguir se conter quando alguém te disser um desaforo,
Porque a gente escuta desaforo todo dia. A gente escuta coisas negativas todo dia. E o que dizer quando nós chegamos no ambiente de trabalho e já encontramos o nosso colega de trabalho, que você dá bom dia, a criatura diz, o que tem de bom nisso? Essa criatura se preparou para o sono? Não pode. Porque quando nós nos preparamos para o sono, nós nos permitimos o verdadeiro êxtase, que é o nosso assunto de hoje. Nós nos permitimos desprender por completo do nosso corpo e buscar lugares edificantes, lugares onde há belezas que nós, quando retornamos para o corpo, temos dificuldade de descrever. Nós, quando nos preparamos, nós estamos tão elevados que nós acordamos renovados. E se nós estamos acordando cansado, exaurido, mas tem gente que acorda mais cansado do que quando foi dormir, é preciso ter atenção. É preciso ter uma leve advertência aí de como você está conduzindo. Porque assim como nós somos levados para os mundos celestes, em aprendizado, em orientações, em tratamento, muitos de nós fazemos tratamento quando desdobramos, que a espiritualidade nos permite essa bênção. O Criador dá essa oportunidade para cada um de nós cuidar do nosso corpo espiritual, esse corpo fluídico. Então, nós, quando retornamos e amanhecemos elevado, preparado para mais um dia, nós fizemos um bom trabalho enquanto o nosso corpo se recompunha das energias perdidas. Mas se nós voltamos para o corpo exaurido, nós fomos negligentes nessa preparação. Não tivemos o cuidado de nos preparar. E André Luiz, no livro Missionários da Luz, o benfeitor Alexandre explica para André Luiz que convocou um grupo de espíritos espíritas para uma reunião de orientação, de instrução, lá nos anos 50. E aí, no momento em que eles deveriam se preparar e se desdobrar para estar ali na reunião, muitos daqueles convocados não tiveram condições de sequer perceber o seu benfeitor amigo ali do lado da cama. Dois deles, que Alexandre cita em especial, que é Marcondes e Vieira, não Marcondes Nosso Bezerra, Marcondes e Vieira, que estavam muito ligados, um ligado às energias do sexo, outro ligado a adversidades ou situações que ele estava guardando de mágoa no seu coração. Então, tais sentimentos não nos permite adentrar esferas superiores. Para nós conseguirmos esse desprendimento, conseguirmos essa elevação, auxiliar e ser auxiliado, nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos dar ao nosso benfeitor condição de nos conduzir, para que nós não sejamos um estorvo. Pelo menos tenha condição de receber a orientação sadia. E aí nós voltamos para o corpo, trazendo uma leve lembrança daquilo que vivemos. Muitos de nós conseguem trazer a maioria das nossas impressões, outros não. Isso depende muito da circunstância que a gente estiver vivendo. Depende do compromisso que nós estejamos praticando. Se nós podemos usar essa autonomia de quando nos desprendemos, que tornamos muito mais receptivo a tudo que nos é orientado, aplicar quando nós voltamos para a matéria. É uma bênção do Criador. Como isso não é exclusividade do espírita, mas isso é de conhecimento do espírita. Por isso nós somos tão comprometidos. Por isso nós precisamos ser sempre mais responsáveis pelos nossos atos. Porque aos nossos irmãos materialistas, que acham
que somente temos esse corpo material, é uma lástima perder essa oportunidade de estudar, de ainda encarnado absorver ensinamentos do mundo espiritual. Então é uma bênção. Então fiquemos aí a advertência de que nós precisamos buscar uma boa preparação para o sono para alcançar esse êxtase, né? Então as leituras, o evangelho, os pensamentos, uma boa música, se for o caso, sempre a prece e o relaxamento, que vai permitindo que nós vamos nos desligando. E nós, nos estados de emancipação da alma, nós temos todos esses eventos aqui. O sono e os sonhos, visita espírita entre pessoas vivas, é comum. Às vezes é uma transmissão de pensamento. Nós estamos pensando, eu estou aqui pensando em Daniel. Daniel tem umas roupas lá no bezerro para o bazar. E Daniel vai e me liga. Renata, será que não teria uma roupa para o bazar? Uma transmissão de pensamento, é isso. Visita de espíritos que ainda estão vivos. Transmissão oculta de pensamento, letargia e catalepsia, sonambulismo, êxtase e dupla vista. Esses três últimos são os mais falados, né? Os que a gente mais estuda. E aí nós listamos aqui os 4, porque incluímos o sono e o sonho também. Porque a maioria, não sei vocês, mas a maioria das pessoas sonham e logo perguntam: ei, você acha que a gente tem bola de cristal porque a gente é espírita? Eu sonhei com tal coisa. O que você acha que é? Porque acha que interpretação de sonho é mistificar. Não consegue compreender a dimensão que é esse desprendimento da matéria. E nada pode ser usado de maneira fútil. A gente não vai ter um sonho para jogar no jogo do bicho, não. Os sonhos são méritos ou algumas necessidades que nós precisamos para alguma lição colocar em prática. Então, nós listamos os 4, que é o sono e o sonho, o sonambulismo, êxtase e dupla vista. Esses assuntos vêm na sequência de tudo o que nós, eu imagino, já foi estudado e foi trazido aqui. Como nós estamos no assunto de êxtase e as últimas questões, acredito que nos encontros anteriores já foi falado sobre isso, né? Os 4 anteriores. E aí a gente vai reforçar, porque cada um de nós vamos trazendo sempre um olhar diferente sobre o mesmo assunto. Alguns com um ponto de vista que às vezes faltou no outro, e a gente vai completando. É como Daniel disse, nós não sabemos de tudo, nós somos aprendizes. E é importante que nós tenhamos a humildade de reconhecer que não sabemos de tudo. Que nós estamos aqui à frente da doutrina de Jesus. Nós nos comprometemos com os ensinamentos de Jesus pela luz e a luminosidade da orientação dos Espíritos. É só isso. Não nos faz em absoluto diferente de quem quer que seja. Inclusive quem está aqui pela primeira vez, todos nós temos condições iguais de chegar ao conhecimento, de chegar a todo, né, esse ensinamento que a doutrina espírita nos traz. E aí nós, só para refrescar a memória de quem já estudou sobre o sono, então durante o sono a alma não repousa, como nós vimos. Quem precisa de repouso é o corpo, pois o espírito jamais está inativo. Afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. Então o espírito, ele se desprende. Apenas o corpo precisa do repouso, de restabelecer as energias. No sonambulismo, do latim somnus, sono e ambulare, marchar, passear, estado de emancipação da alma mais completo que o sonho. Então, o sonambulismo já está um pouco mais adiante, enquanto o sonho está ainda preso, ainda está mais materializado. O sonambulismo vai se desprendendo, vai se soltando. E aqui tem o sonho, é o sonambulismo imperfeito. Então, é o sonambulismo ainda em construção, o sonho.
O sonambulismo é ainda mais adiante. E o êxtase é um estado de comunhão profunda entre o encarnado e o mundo espiritual. Requer que a alma esteja em conexão com a espiritualidade pelas suas ações, pelo seu modo de pensar. Então, quando nós alcançamos o estado de êxtase, nós precisamos estar com essa comunhão profunda entre o encarnado e o mundo espiritual. Porque no sonambulismo nós conseguimos nos desprender sem precisar de muitos. Há inclusive o sonambulismo induzido. Alguns profissionais, muito lá na época de Kardec, ele já começava a estudar sobre o sonambulismo, sobre as induções, de como fazer. Mas o êxtase é uma profundidade, é o espírito mergulhar de fato no mundo dos espíritos. É o espírito que pode se desprender e, assim como Chico muitas vezes fez, ir buscar ensinamentos em planos superiores, porque nós estamos numa condição mais elevada. Quando nós nos permitimos ou quando nós alcançamos o êxtase, é comum nós ouvirmos vulgarmente as pessoas falando, quando estão muito eufóricas, eu estou em êxtase, porque a pessoa está em plenitude, está nesse estágio pleno de contentamento, de sublimação. Então, esse estágio mais adiantado do que o sonambulismo. E a dupla vista, ou segunda vista, ocorre quando o espírito se desdobra, sem que o corpo esteja adormecido. Neste estado, a pessoa vê, ouve e sente, além dos limites dos sentidos humanos, podendo inclusive ter pressentimentos durante a ocorrência do fenômeno. O indivíduo, embora consciente, apresenta um estado físico alterado, com um olhar vago, ou se olhasse além. Como muito sensível a essa dupla vista, nós temos a média Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira sentava, basicamente conversando, ela alcançava essa dupla vista. Ela ainda, sem estar totalmente com o corpo em repouso, ela conseguia visitar amigos, conseguia fazer auxílio, buscar conhecimento com essa dupla vista, com essa faculdade. É uma faculdade mais anímica. Então, a criatura, normalmente médiums, tem mais essa facilidade. Para o êxtase, nós não precisamos ser médiums. Para o sonambulismo, também não. Nós precisamos apenas um estágio mais profundo de consciência, de concentração, para ter essa condição de se desprender mais facilmente do corpo e buscar essa elevação maior. E aí, na nossa questão, há coisas que o estático pretende ver e que não são, evidentemente, o produto de uma imaginação excitada pela crença e preconceitos terrenos. Tudo que ele vê não é, então, real? Kardec está perguntando o que esse estático ou a pessoa que está sobre esse momento de êxtase vê, essas visitas nesse mundo astral, e os espíritos respondem que o que ele vê é real para ele, mas como o seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, ele pode ver a sua maneira, ou melhor dito, exprimir numa linguagem de acordo com os seus preconceitos e com as ideias em que foi criado, ou com as vossas, a fim de que é melhor se fazer compreender. E, sobretudo, nesse sentido que ele pode errar. Os espíritos respondem a Kardec que tudo é o nosso ponto de vista. As representações ou as ideias que nós podemos reproduzir quando estamos ou alcançamos um momento desse, quando nós estamos no mundo espiritual e que chegamos aqui para reportar, seu Abdel estava em nosso lar. Em nosso lar tinha uma rua muito linda, cheia de flores, mas isso
é muito do ponto de vista em que eu estou vendo. Daniel pode chegar na mesma rua e ver com olhares diferenciados. Porque nós, por nossas experiências individuais, vamos criando condições diferentes para o entendimento sobre a mesma coisa. Por isso é tão rico os momentos de reflexão da doutrina. Por isso, muitos irmãos podem vir aqui falar sobre esse tema e trazer aspectos diferentes. E não quer dizer que está certo ou errado. São óticas diferentes sobre o mesmo assunto. Explorações sobre um assunto. Isso vai enriquecendo. Isso vai trazendo para a gente uma condição mais ampliada, que é a visão de um, de outro, e que nós vamos construir conhecimento. Por isso é importante esses momentos. Por isso é tão importante nós comungarmos. Porque nós, quando colocamos a leitura lá na nossa casa e nos contentamos só com essa, nós nos limitamos ao nosso olhar. E quando nós chegamos aqui, ou a qualquer outra reunião, nós permitimos uma troca, uma interação. Isso vai construindo em nós um conhecimento muito mais valoroso, muito mais ampliado. Isso vai dando sempre mais condição da gente compreender melhor a doutrina espírita. André Luiz também tem a questão da falta de identidade para comparar. O mundo espiritual é muito mais pleno, belo, desenvolvido do que o nosso mundo da matéria. Quando André Luiz foi retratar para Chico as impressões de nosso lar, faltava para ele elementos de comparação. Porque hoje, 2020, nós temos esse telão que reproduz imagens. Mas nos anos 50 isso era uma coisa totalmente fora do nosso conhecimento. Falar de computador já era bicho de 1000 cabeças. Então, como André Luiz podia dizer que ele estava numa assembleia e que tinha uma teleconferência? Situações de difícil entendimento para nós que ainda desconhecíamos essas tecnologias que o mundo espiritual já usava. Então, nós seguimos. Que consequências se pode tirar dos fenômenos de sonambulismo e do êxtase? Não seria uma experiência de iniciação à vida futura? Né? Já que nós, nos momentos de sonambulismo e êxtase, vamos fazer uma viagem lá para o mundo espiritual? Será que já é uma preparação para quando a gente desencarnar? Para a gente já estar habituado a essa atmosfera? E os espíritos respondem, ou melhor dito, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Porque quando nós estamos no mundo espiritual, nós estamos livres dos envoltórios mais densos do corpo, estamos muito mais, temos a condição de percepção muito mais latente, nós temos a condição de ver o nosso passado e de vislumbrar o nosso futuro. Então, não trata só de uma preparação para o mundo espiritual, mas trata de um conhecimento ampliado sobre as questões de espírito. Que ele estude esses fenômenos e neles encontrará a solução demais de um mistério que a sua razão procura inutilmente penetrar, porque nós buscamos tentar compreender esse mistério que é o mundo dos espíritos. E nós vamos conseguindo alguns conhecimentos, buscando esses conhecimentos ou recebendo essas orientações dos espíritos, nós vamos absorvendo e vamos tendo mais interação. E quanto mais nós estudamos, quanto mais nós nos permitimos, nós vamos vivendo mais a vida de espírito. E tomara que assim seja, porque nós somos visitantes temporários da Terra. Nós não precisamos temer a morte, porque a verdadeira pátria é a espiritual. Nós não precisamos temer a despedida do corpo, porque esse corpo é apenas um instrumento para nosso aprendizado, nosso aperfeiçoamento, mas o que nós precisamos é preparar o nosso espírito para o momento em que isso acontecer, para que nós não tenhamos um choque quando nós nos depararmos no mundo espiritual, para que nós tenhamos a serenidade de reconhecer, epa, não estou mais com cordão fluídico,
não estou mais com cordão de prata, desencarnei. Mas que tomara que tenhamos desencarnado com o compromisso que assumimos resolvido, para evoluir e nunca buscar a nossa piora, né? Embora o espírito não regrida. E Leon Denis, no livro Invisível, tiramos um trecho muito explicativo sobre êxtase, e ele diz: o êxtase é, em verdade, um dos mais belos apanágios da alma afetuosa e crente, que na exaltação de sua fé reúne todas as suas energias, se desembaraça momentaneamente dos empecilhos carnais e se transporta às regiões em que o belo se ostenta em infinitas manifestações. É o resumo perfeito. Leon Denis faz o resumo perfeito do que é esse momento de êxtase. É esse desembaraço do envoltório material e esse encontro com o belo, com aquilo que é mais sutil na espiritualidade. No êxtase, o corpo se torna insensível. A alma libertada da sua prisão, tem concentradas todas a sua energia vital e toda a sua faculdade de visão em um ponto único. Ela não é mais deste mundo, mas participa já da vida celeste. Nesse momento de êxtase, nesse momento em que nós nos colocamos no mundo espiritual, nós estamos absorvendo, nós não temos mais o olhar de ver só até as quatro paredes. Nós temos a condição de ver num todo. Nós temos a percepção de 360 graus. Porque o espírito é assim. O espírito, essa forma que o nosso perispírito molda, é para a nossa identidade. Mas o espírito, ele não tem sexo, o espírito vê como um todo, as sensações do espírito estão impregnadas no seu perispírito. E aí a outra questão, os fenômenos de sonambulismo e do êxtase poderiam acomodar-se ao materialismo? E os espíritos são categóricos em responder. Aquele que os estuda de boa fé e sem prevenções não pode ser materialista nem ateu. Kardec pergunta, essas questões de sonambulismo e de êxtase pode ser estudada por materialista e que se dão nesse manifesto de Deus, a oportunidade do Criador, a oportunidade que nós, ainda encarnados, tenhamos de descobrir coisas no mundo espiritual. E jamais materialista, piorou materialista, que acredita que nós somos somente esse corpo de matéria, que nós, depois desse corpo, não somos mais nada além de pó. Então, o espírito que vive em nós, que nós de verdade somos, se desprende e busca esses conhecimentos nos momentos de êxtase, e esses momentos nos permite o estudo. E nossa reflexão final fica aí no livro de Joana de Ângeles e de Divaldo, Episódios Diários, que, como nós fizemos uma advertência muito pontual, principalmente no momento que nós nos colocamos para o repouso, porque é nesse momento que mais facilmente nós nos desprendemos, nós nos desdobramos. E a benfeitora diz, antes do repouso noturno, deixa as preocupações à margem. O travesseiro não aconselha ninguém. Aí nós costumamos falar, o travesseiro é um bom conselheiro. Não. O travesseiro é só um material de conforto para o nosso corpo. À noite, bem repousada, os encontros espirituais durante a fase do sono são os propiciadores da inspiração que soluciona as questões em pendência. Assim, lê uma pequena página de otimismo antes de dormir, a fim de que ela te estimule os centros de pensamento sadio. Ora, com íntima confiança em Deus, entrega-te em paz ao repouso. Quando despertares, estarás renovado e se retornarás à pátria espiritual. Enquanto o corpo dorme, terás melhor condição de compreender e seguir tranquilo os novos rumos
que a vida te concede. Não vamos negligenciar mais esse momento tão precioso que é o nosso repouso. Há muitos de nós que somos insone, perturbados com o afã do dia a dia, mas nós, no momento em que nos colocamos para nos preparar, nós vamos buscando também essa condição de um sono sadio. Eu, pessoalmente, tinha um sono muito leve, um sono que demorava a vir, e eu tinha bastante dificuldade. Mas eu comecei a me preparar com muito mais antecedência do que a hora que eu ia dormir. Já escolhia, no período da noite, alguma coisa mais leve, se tivesse que assistir alguma coisa, leituras mais edificantes. O Evangelho é o livro de cabeceira. Leia um trecho, uma frase que seja, e vai meditando sobre aquela frase. Normalmente eu fico repassando alguma palestra que eu vou fazer, ou alguma palestra que eu já fiz. E aí aconteceu uma coisa bastante curiosa, quando eu comecei a fazer palestra. E nós, lá no Bezerra de Menezes, temos um espaço um pouco maior do que esse, mas não tão maior. E aí, certa vez, depois de um dia, de uma noite de palestra, eu voltei para casa, dormi, e daí comecei, no sono, sentir que eu estava no Bezerra de novo. E aí eu via aquele ambiente que eu tinha certeza que era o Bezerra de Menezes, porém era um ambiente renovado, porque era um ambiente espiritual do Bezerra. Era um ambiente que era imensamente maior do que aquele que os nossos olhos materiais viam. E aí eu fiquei bastante encucada com aquilo. Aí certa vez, Lúcia do GTEC estava falando algum assunto a respeito do trabalho do trabalhador depois no desdobramento. E a gente conversando, aí ela disse, mas não se preocupe, isso é você voltando para o trabalho dos desencarnados. Porque nós fazemos esse trabalho aqui para nós encarnados. E aí depois, alguns amiguinhos que não têm condições de entrar no salão, porque pode perturbar a harmonia, vão ter a condição de entrar logo mais. E aí, nesse logo mais, a gente volta para continuar o trabalho. E aí, imagina, chegar em casa, não. Cheguei em casa, estou liberado, posso fazer o que quiser. Não, o compromisso do trabalhador espírita, ele é contínuo. Ele não cessa quando um trabalho é finalizado. Porque nós estamos sempre trabalhando. E nós precisamos ser sempre instrumento para a espiritualidade agir. Sempre. Sempre tenhamos e nos coloquemos em condições de absorver os ensinamentos e de ser instrumento para as nossas orientações dos irmãos menos esclarecidos. Que nós, sobre esse momento de êxtase, tenhamos sempre essa serenidade de reconhecer nos momentos de esclarecimento a oportunidade, não só de ouvir, mas de, sobretudo, servir na seara do Mestre. Que Jesus continue a nos amparar hoje, agora e sempre, e que vocês também vão nos fazer uma visita no Bezerra. Muita paz e até a próxima.